Acho que a situação de Endrick é bem complicada. Atualmente ele é uma das maiores promessas do Brasil e um dos jovens talentos que o público tem maior expectativa. Mas por enquanto ele segue sem espaço no time do Real Madrid. Ele é visto por muitos como a terceira opção do ataque ali da centroavância, né? Contando com o surgimento agora de Gonzalo Garcia, há quem diga que Endrick até flopou e que ele vai ficar sem espaço por muito tempo, cara. O objetivo de hoje é entender se tem uma luz no fim do túnel para Endrick e será que dá para contar com ele na seleção brasileira no futuro, quem sabe na próxima Copa do Mundo que tá muito perto? Será que tem alguma forma de Endrick voltar rapidamente? É isso que a gente vai tentar entender aqui hoje, cara. A gente vai tentar entender o que pode ajudar Endrick nesse momento atual de baixa que ele tá tendo. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é por que Endrick ele tá sem espaço dentro do Real Madrid, cara. O que tá acontecendo? E acreditem, um jogador que custou o que ele custou com a idade que ele tinha, jogando no Brasileirão, não deveria estar no banco de reservas, ou pelo menos não deveria estar tendo tão poucos minutos. Tem a questão da lesão que ele teve, né? Muita gente tá usando isso como uma espécie de desculpa, mas eu quero lembrar vocês que antes dele lesionar, o treinador anterior do Real Madrid não estava o utilizando, ok? Não tava. Então ele tava com bem pouco espaço. Inclusive a galera tava reclamando muito, né? Porque ele só jogava ali numa copinha e tudo mais. O treinador tava tentando com todas as forças encaixar Mbappé. Eu lembro que teve uma época, inclusive, que o pessoal falava que era melhor colocar Endrick em campo em vez de Mbappé, porque Endrick às vezes vinha do banco e fazia um gol ali muito bonito, algo do tipo. Só que claramente, se você prestava atenção nos minutos que Endrick tava jogando, ele não estava jogando tão bem assim, cara. Ele não tava. O que acabava acontecendo é que ele acabava fazendo gol. E fazer gol não necessariamente quer dizer que você tá jogando bem. Às vezes você tá fazendo algumas cagadas em campo. Eu via muitos jogadores mais velhos ali do Real Madrid reclamando com ele, instruindo ele, como foi o caso, por exemplo, de Rudiger, que parecia estar o tempo inteiro ali em cima dele ali pra poder passar instrução e tudo mais. Claramente você vê que é um jogador jovem ainda que não tava 100% inteirado de tudo que ele tem que fazer. Havia alguns problemas também que eu já indiquei aqui, né, que pra mim são mais graves, que é, por exemplo, o fato de Endrick sempre correr pela direita ou fazer tudo pela direita do campo. É um pouco problemático. Você pode usar o caso de Mbappé aí, dizer, nossa, Mbappé faz tudo pela esquerda também, né? Ele tem uma tendência aí pela esquerda. E realmente, rapaziada, ele gosta. Mas se você pedir pra Mbappé centralizar, ele centraliza. Inclusive tem jogos que, se você pegar o mapa de calor, ele jogou como 9. Ele realmente ficou na posição de 9, não é um problema pra ele. Mbappé consegue achar o espaço, o Endrick nem sempre. Então, às vezes é um jogador muito previsível, às vezes é um jogador que não vai centralizar, que você não consegue achar em campo com tanta facilidade. Então tem esse tipo de questão. E aí você tem um treinador que tem um tático muito complexo, muito bem elaborado, que realmente exige jogadores bem inteligentes pra poder executar a ideia, como é o caso de Xabi Alonso, por exemplo. E aí você tem um jogador que é bem estranho, né? Que ele não sei se ele sabe exatamente como é que ele vai fazer pra funcionar. Talvez uma dupla de ataque, Endrick e Mbappé juntos ali, um lado do outro, já que um gosta de ficar à esquerda, o outro gosta de ficar à direita, pode ser que encaixe. Então em algum momento talvez vocês vão ver Endrick entrando ali pra fazer esse tipo de dupla. Mas agora, se Endrick não impressiona Xabi Alonso, não tem o porquê ele colocar Endrick em campo. Se nos treinos ele percebe que Endrick não tem a inteligência necessária, ou que ele se comporta de um jeito ali em campo que não é tão legal, ele não vai dar esse espaço todo, cara. É um treinador que vai dar preferência pra outro tipo de coisa. Então tem essa complicação, cara. Eu acho que esse período de adaptação de Endrick à La Liga e esse cenário difícil que ele tá vivendo vai ser maior do que o que a gente imaginava. Eu acho que todo mundo tava esperando que Endrick ele ia arrumar um jeito ali de tá ganhando minuto o tempo inteiro, de tá vindo do banco e tá o tempo inteiro sendo utilizado. E agora, realmente, com o surgimento de Gonzalo Garcia, que oferece mais que Endrick, e não é uma questão de opinião, isso aqui é um fato absoluto, ele oferece mais, ele centraliza melhor, ele entende melhor as jogadas, ele sabe se desvencilhar da marcação, ele é bom de cabeça, o moleque é rápido, é esperto, então o moleque oferece também uma boa transição ali, sabe jogar com a bola no pé com muita facilidade ali, realmente sem nenhuma grande limitação. A gente tá falando de um jogador que oferece mais, né? Hoje Endrick não tem a cabeça, porque ele é muito baixo, né? É um jogador de 1,73 m, se eu não me engano. Não sei se ele cresceu, né? Porque um jogador jovem, ele vai crescer com o passar do tempo. Mas, pela última vez que eu vi, ele ainda tava com essa altura. Então, é um jogador que não vai ganhar dos marcadores na altura. Até tem boa força e boa velocidade, mas é complicado. É uma situação meio difícil ali pra ele. E ele vai ter que se adaptar aos marcadores, às limitações que ele tem em campo. O treinador não faz milagre. Por melhor que ele seja, ele não vai fazer milagre. Então, sim, vocês vão ver Endrick entrando em campo em algum momento, mas não do jeito que vocês imaginavam, com protagonismo, algo do tipo, aquela coisa mágica, né? Muita gente fala, né? Quando esse treinador sair, este jogador vai brilhar muito, né? Xavi está matando a carreira de Vitor Roque no Barcelona. Nossa, que destruição. Na época eu falei, né? Não acho que Xavi esteja matando a carreira dele, não acho que Xavi tá fazendo nada. Só acho que eles entregaram um jogador nas mãos de Xavi que não combinava com o estilo de jogo dele
porque desde o início da contratação eu falei isso, cara. Esse jogador não tem encaixe com o que Xavi faz em campo, cara. Isso vai prejudicar ele. E é o caso aqui, por exemplo, talvez de Endrick, cara. Não tinha encaixe ali com o que o antigo treinador fazia, e o novo agora vai ter que arrumar um jeito ali de adaptar ele. Talvez tenha como, mas vai ser difícil, cara. E eu volto a falar, não acho que seja por causa da lesão. A lesão é só uma desculpa, né? Eu acho que é uma grande desculpa que a galera tá usando ali pra tentar dizer, não, o Endrick ainda tem muitos. Não tem, rapaziada, não tem. Senão não estaria do jeito que tá hoje, dele preferir usar mais Gonzalo Garcia e tantas figuras diferentes que ele tem utilizado. Não é pela idade também, ele gosta de usar jovem. Não é pelo perfil também. A gente já viu esse cara adaptando o Nathan Telha como camisa 9 em alguns jogos, né? Quem acompanha o Bayer Leverkusen sabe do que eu tô falando. Então não é esta desculpa, né? Ele já fez dupla de ataque com nenhum camisa 9, né? Que era Wirtz e Nathan Telha juntos. Então não há uma desculpa de fato, cara. É só que talvez o jogador não tenha realmente caído nas graças dele, impressionado ele. E nesse cenário, talvez algo tenha que mudar, cara. Então a dúvida que você pode ter agora, Endrick, ele pode se tornar um flop? Sim, tá se encaminhando para isso. Tudo me indica que tá se encaminhando exatamente pra ele flopar ali, talvez voltar pro Brasil muito em breve. Muita gente me pergunta, será que vai acontecer o mesmo que rolou com o Vitor Roque? Talvez, rapaziada, talvez aconteça. Agora, o valor pago pelo Real Madrid, o fato do Real Madrid ter uma paciência muito grande com esse tipo de jogador, talvez mude um pouco esse cenário. Só que o problema é, diferente de alguns outros jogadores que o Real Madrid contratou no passado, que jogavam, por exemplo, no Castilha, um jovem brasileiro lá, tá no Castilha pra aprender e depois ir pro time principal, acho que o caso de Endrick é um pouco diferente, meio que ele não tem esse espaço pra ir pro Castilha. Então ele vai ter que, já que jogar no profissional pela grana, inclusive, que ele custou. E aí ele vai ter que estar o tempo inteiro ali perto do profissional pra poder realmente estar em campo. E aí talvez o que reste é um empréstimo, uma estrutura de empréstimo ali, pra ele poder ganhar minutos em algum lugar que use bem as características dele, cara. E assim, cara, é difícil eu dizer pra vocês que eu acho que Endrick vai flopar porque ele tem muito talento. Então é realmente muito complicado se ele realmente virar um flop em algum momento, porque não é como o Vitor Roque. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo de análise de Vitor Roque e eu não detonei ele, mas eu deixei claro que eu não achava ele esse talento todo que a galera tava falando. Muita gente falou que eu tava maluco. O tempo provou que eu tava absolutamente correto sobre o jogador. E eu tava vendo exatamente os problemas que ele tinha na época. Agora ele tá se recuperando um pouquinho no Palmeiras, né? Tá começando a marcar os gols dele. E era pra acontecer, ok, desde o início que ele chegou, porque ele é um jogador com status muito mais alto do que ter problemas pra marcar gol no Brasileirão. Não era pra ser isso a carreira dele. E na época eu falei, né, que eu via muitos problemas nele ali, indiquei no vídeo. A galera discordou bastante, mas volto a falar, depois se provou certo. Endrick não é o caso. Endrick, o que eu falei dele, cara, é que eu não achava que ele ainda tava pronto hoje, eu continuo não achando. Ele tem problemas e questões que talvez, cara, não dê pra resolver rapidamente. Talvez seja um desenvolvimento ali de 2 anos de carreira. E é por isso que talvez seja interessante emprestar ele pra algum lugar que desenvolva jovens, ok? Nas mãos de algum treinador de desenvolvimento de jovens. Eu quero deixar isso bem claro pra vocês. Inclusive, eu comentei um desses treinadores de desenvolvimento de jovens lá no meu Twitter, cara, @ddcorvo. Foi lá que eu falei, né, um local que era interessante pra Endrick ser emprestado ali, um treinador que poderia usar ele muito bem. Foi muito por lá, cara. Enfim, cara. E, cara, o que a gente espera de Endrick pra uma Copa do Mundo, agora que tá vindo, e também pra o Brasil no futuro, cara? Com Ancelotti sobre o comando da seleção brasileira, eu digo pra vocês não esperarem nada. Absolutamente nada de Endrick, cara. Eu não acho que Ancelotti gosta tanto assim dele, né, que caiu nas graças do treinador e tudo mais. Eu acho que pra Ancelotti é muito mais importante um homem de área que consiga ser achável, buscável, com bom posicionamento, com boa transição de jogo, que tenha qualidades ali pra lidar com marcadores e afundar a marcação, ou também que tenha uma boa movimentação, que faça um ataque, por exemplo, de um 4-2-4 ser um pouco mais móvel do que necessariamente o Endrick. E nesse sentido, cara, eu quero que vocês olhem mais pra um Igor Jesus, porque Igor Jesus tá jogando muito bem atualmente, acabou de chegar no Forest na Premier League, deve estar aprendendo muita coisa nova e interessante. Agora ele vai ser treinado pelo novo treinador do Forest, o tal do Ange Postecoglou, que deve utilizar ele como titular absoluto. Eu falei isso aqui no canal, agora vocês estão vendo ele ganhando mais minutos, porque é o estilo de jogo que ele gosta, né? O brasileiro tem tudo que ele precisa, então é muito normal que o brasileiro ganhe espaço e caia nas graças desse treinador, do que antigamente o tal do Chris Wood, né? Que era o grande 9 ali do Nottingham Forest. Um outro treinador seria o contrário, eu já falei aqui no canal, essa questão de encaixe e de estilo de jogo é algo muito importante que você tem que levar a sério, porque realmente faz total diferença pro treinador. E nesse sentido, cara, Igor Jesus talvez chegue numa Copa do Mundo, na próxima, com uma confiança absurda, jogando muito bem a Premier League, que é uma liga difícil, fazendo os gols dele ali e sendo uma figura interessante. Então talvez a convocação de um Igor Jesus em vez de um Endrick seja mais interessante. Tem outros jogadores também interessantes, como o Evanilson, que talvez faça mais do que o treinador quer. Evanilson é bom de cabeça, Igor Jesus é bom de cabeça, Evanilson se movimenta muito bem, a figura de transição interessante. Então, cara, tem outras figuras aqui que vocês podem ver no futebol europeu que podem não ter o talento de Endrick, mas eles jogam
jogam melhor, eles têm menos problemas, menos questões, e pra uma Copa do Mundo, talvez esse seja o jogador que seja definitivo, o jogador que mude os cenários da Copa. Eu sei que seria interessante ter um Endrick vindo do banco pra fazer um gol, e realmente esse é o grande cenário que eu vejo ele sendo convocado, que é o treinador trazer ele pra poder ali, né, utilizar ele vindo do banco pra fazer esse gol extra, pra trazer esse a mais ali pro ataque, pra trazer uma diferença no ataque. Mas pode ser que ele venha do banco e não faça nada, como muitas das vezes já aconteceu. Então, cara, eu quero que você tenha em mente isso. Eu também gosto de Endrick, mas eu não posso vir aqui e mentir pra vocês e dizer que, nossa, tá tudo bem com o Endrick, ele vai estar na Copa do Mundo, ou não, é que é normal. Não é normal o que tá acontecendo com ele, cara. Pela grana que ele custou e pelo status que ele tem, ele deveria ser o reserva direto de Mbappé, e ele deveria estar ganhando mais minutos desde que ele voltou. Tá realmente sendo utilizado de fato ali. Tem algum brilho ali em relação ao jogador. Só que não tem. Desde que ele chegou no Real Madrid, cara, é um jogador que de vez em quando vai lá, faz um gol em uma Copa ou em um cenário talvez não tão relevante. De vez em quando ele realmente brilha em um cenário mais difícil, mas é raro. E isso não é o suficiente pra você ser uma peça da seleção brasileira, ok? Eu quero deixar isso muito claro pra vocês. Então sim, rapaziada, Endrick talvez não seja parte do próximo ciclo pra Copa do Mundo. Eu não acho que ele vai ser tão importante. Eu acho que inclusive é o grande motivo que eu tô gravando isso aqui, cara. Porque realmente, cara, Endrick talvez não seja um jogador da Copa do Mundo. Eu vejo outros jogadores, volto a falar como o Igor Jesus, muito mais importante agora do que Endrick. Enfim, cara. E aqui a gente vai falar um pouco da solução pra Endrick, né? Eu falei que tinha um treinador interessante que eu tinha citado lá no Twitter. Eu vou citar agora alguns locais que pode ser interessante pra ele ser emprestado, pra ele se desenvolver. Antes disso, vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo. É muito importante, ok? Isso ajuda bastante o canal. Se possível, também utilize a opção de hype, tem na aba de comentários do smartphone. Passa pro lado e me dá um hype gratuito. Esse vídeo chega em mais pessoas e ajuda muito o meu canal. Eu agradeço se você fizer isso. E seguindo aqui em frente, cara, assim, tem locais que eu olho e penso que são locais super interessantes pra ele ser emprestado. Um deles, cara, é a Liga Portugal, ok? A Liga Portugal e os três grandes de Portugal são locais muito bons para desenvolvimento de jovens. Eu daria mais ênfase ao Sporting e o Porto nesse sentido. O Benfica nem tanto, porque hoje o treinador do Benfica é Mourinho, e Mourinho talvez não utilize tão bem Endrick, não é o tipo de jogador que ele gosta tanto. O que pode rolar com Mourinho e Endrick é Mourinho utilizar ele na ponta direita ou como atacante pela direita, cara. E esse é o grande ponto. Endrick também ainda não tá definido com posição. Endrick pode ser um futuro 10, Endrick pode ser um ponta direita, Endrick pode ser um atacante pela direita, como é, por exemplo, o Mohamed Salah. Isso ainda não tá definido. Eu volto a falar, né? Ele joga muito pela direita do campo, ele gosta muito de se movimentar pela direita. Então, talvez a natureza dele seja ser um atacante pela direita. E ele tem características que lembram um ponta e que lembram também ali, né, um segundo atacante. Então é interessante. O 10 mesmo pode ser um 10 bem mais segundo atacante do que 10 de fato, né, que pisa no meio de campo pra construir jogo de trás pra frente. Não, um jogo onde ele vai penetrar espaço, onde ele vai vir correndo ali pra aproveitar o espaço que algum 9 bem mais forte que ele abre em campo pra finalizar. Essa faixa central também é muito interessante, questão de chute, finalização dele. Ele chuta bem daquela direção. Então, cara, a gente tem um Endrick ali que tem muitos caminhos pra poder ir, cara. Ele pode virar um segundo atacante, ele pode virar um atacante pela direita, como eu falei, e muitas outras opções. E talvez a Liga Portugal seja um lugar ideal, ou com um treinador ideal ali que possa realmente achar essas posições de Endrick. Eu acho que é um lugar muito bom pra ele ir hoje, o Sporting, porque o Sporting hoje não tem aquele super 9. Talvez ele consiga disputar a posição com o 9 que tem hoje, ou ele ganha uma posição na direita do ataque, por exemplo, que não tem tantas figuras assim pra realmente você se impressionar. Aí ele vira um atacante pela direita, né? Forma uma dupla de ataque com camisa 9, onde ele deixa a balança mais à direita do campo. Pode ser uma opção aí que Endrick vai ter, cara. Então é algo interessante. No Benfica é mais difícil. O Benfica realmente tem boas opções ali de camisa 9, que é duro. São caras assim bem bons, né? O time do Porto tem Samu Omorodion, que tá muitas etapas à frente de Endrick hoje. E é muito mais seguro nessa questão de 9. Ele poderia também ser utilizado como atacante pela direita no Porto, né? É uma opção, mas o Porto tem ótimas opções pra direita do campo também. Então é complicado. Então Endrick acaba um pouco sem espaço até nesses grandes de Portugal, a não ser que role uma venda e aí ele tem esse espaço pra ele. Mas é um local que eu realmente acho interessante. Outro local, e talvez um treinador em específico, né? E aqui eu cito ele, é o tal do Sebastian Hunes, foi quem eu citei no meu Twitter na época. E Sebastian Hunes é muito bom em pegar jogador que tem talento e finalizar ele. E não é, tipo, da noite pro dia, lembrando. Não é, tipo, ah, nossa, ele pegou o cara com talento, da noite pro dia o cara ficou bom ali em um jogo. Não. Demora tempo. Ele tem minutos e minutos ali pra poder realmente resolver o jogador. Então o jogador, com o passar do tempo, vai evoluindo. Mas eu já presenciei muito mais de uma vez, esse cara transformar jogadores. Foi com Enzo Mió, foi com Nick Valtemade. Eu vi o que ele fez ali. O cara entrava em campo no início, ele não era tão bom. Não era, de fato. Tinha talento e tudo mais, mas não sabia o que tava fazendo em campo. Passou, sei lá, 1000 minutos jogando ali com o Sebastian. O cara começou a se tornar um jogador monstruoso. Parecia que, sei lá, ele foi treinado pelo Barcelona. Foi treinado por La Masia. É isso que eu tô falando, cara. É incrível o nível de instrução e o que
ele faz com o jovem. Parece que ele transforma o jovem, cara. O jovem fica com confiança, sabendo exatamente o que ele tem que fazer em campo, sabendo exatamente utilizar as habilidades dele bem. Eu não sei o que ele faz, eu não tô lá por dentro pra saber exatamente como ele faz isso, mas é de fato um treinador que transforma jogadores. Endrick é um talento, Endrick é uma máquina, Endrick tem muita habilidade. Endrick precisa de um treinador tipo esse cara, um cara que transforme ele. E um empréstimo pra própria La Liga, que seria de grande ajuda pra ambas as partes, é mandar ele pro Girona de Michel. Michel clama por bons jogadores, ele não tem. E o Girona pode ser um lugar muito bom. E Michel já consertou, e aqui não é jovem, aqui é qualquer jogador. Vários jogadores diferentes, cara. Ele já consertou um monte de jogador. Ele pega um jogador inconsistente e transforma em um jogador consistente com o passar do tempo. Isso é muito legal pra jovem. Ele não é um treinador que eu diria que ele é bom com jovem, ele é bom com qualquer jogador, cara. Você manda o maior jogador, sei lá, ruim na mão dele. Jogador assim que você fala, pô, esse cara é um problema. Ele de algum jeito faz o cara jogar bem, cara. É incrível o que Michel faz. Pode ser também um local interessante pra Endrick se desenvolver. E qualquer outro time de desenvolvimento de jovens pode ser interessante. O Estrasburgo, que é da Blue Call ali, que tem parceria com o Chelsea, é um lugar legal pra mandar um Endrick e talvez resolver ele, porque depois de um ano e meio ali de empréstimo, ele pode voltar outro jogador e ajudando muito o próprio Xabi Alonso, cara. Um reforço extra que você já tem dentro do elenco, que você mandou pro local certo pra ele se desenvolver. Então, essa é a parte interessante ali que pode rolar com o Endrick, que essa é a grande solução, a grande luz no fim do túnel. Eu não acho que ele precisa voltar pro Brasil, eu não acho que ele flopou ainda, mas tá prestes a acontecer. Essa coisa de estar no banco o tempo inteiro é algo que ferra com a confiança do jogador e que pode acabar matando a carreira dele. Eu espero que não aconteça. E, cara, a seleção brasileira tem outros nomes realmente de talento que você pode contar. É uma coisa que eu falo pra vocês. Eu vou citar aqui de jovem, Estevão William. Estevão é muito mais contável pra próxima Copa do Mundo e pra seleção brasileira hoje do que Endrick. Estevão tem o talento, né? Eu, quando fiz análise aqui de Estevão, falei isso, né? Que é muito talento, cara. É muito, muito talento. É um negócio assim único que você vê uma vez em muito tempo um jogador com as habilidades dele. Então, Estevão é um cara que vocês têm que confiar. No Chelsea mesmo, ele se adaptou muito mais rápido do que eu imaginava. Foi tão instantâneo. Isso é coisa de craque. O craque, ele é isso, né? Ele é um cara que, mano, ele acabou de chegar no clube, ele tá muito mal, ele ainda não entendeu nada, e o cara tá metendo gol a rodo, ou o cara tá jogando muito em campo, tendo um impacto muito maior do que o que se imagina pra idade dele. Acho que Estevão tá muito nessa casa. Contem com ele. João Pedro também, do Chelsea, outro cara que é importante ali de você contar com ele. Alguns outros nomes que eu citei aqui hoje também, né, que são nomes ali um pouco mais velhos, que talvez não tenham esse talento todo, mas que vão ser mais importantes pra seleção brasileira. Então, cara, estes nomes são mais interessantes ali pra você contar que realmente pode ter um impacto. E um que eu cito aqui no final, né, pra finalizar esse vídeo, é o nome de Matheus Cunha, cara. Matheus Cunha, ele tava voando no Wolves, fazendo um improvável, e ele pode ser o cara exatamente que faça o improvável numa Copa do Mundo. Se ele pegar aquele hype ali daquele momento e jogar o que ele jogou no Wolves, se ele conseguir pegar o 100% dele no Wolves e dar na seleção, vocês vão ter um monstro. Talvez o cara que vocês vão olhar no futuro e vão falar, caraca, a gente ganhou algo muito importante por causa de Matheus Cunha. Então, nos próximos ciclos ali da Copa América, o que for ter, cara, Matheus Cunha também é um nome que você tem que ficar de olho. Eu acho que é bem mais importante hoje do que Endrick. Oferece mais que ele em tudo praticamente, né? Mesmo quando você bota os dois de camisa 9. Enfim, rapaziada, esse vídeo já deve estar longo, já falei muita coisa. Muito obrigado a presença de todos, todo mundo que ajudou o vídeo de qualquer maneira, que deixou o like, que se inscreveu. Muito obrigado. É isso, rapaziada. Tchau.